Olá, boa noite. Estamos começando uma live aqui pelo meu perfil hoje. Eu tenho como convidado o Dr. Conrado Pires, ele é psiquiatra e nós vamos falar um pouquinho sobre esquizofrenia. Envie aí no aviãozinho para os amigos e mande muitos coraçõezinhos pra gente. Participe também, enviando a sua dúvida. Ei, Rô, beijo! Conrado, vou te enviar aí o convite, ver se vai chegar. Prontinho, te enviei. Olá, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vou estar batendo um papo com o Dr. Conrado Pires. Ele é psiquiatra e nós vamos falar um pouquinho sobre esquizofrenia. Envie aí o aviãozinho para os amigos, mande muitos coraçõezinhos aqui pra gente. Participe da live, mande sua dúvida. Conrado, vê se chegou aí o convite. Ai, aceitei aqui. Acho que tá indo. Aí, olá. Boa noite, Shaira. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com você de novo, viu? Prazer é meu. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, mas ainda existem um pouquinho de tabus, né, Conrado? Com certeza. É um tema bastante menosprezado, um pouco com muitos tabus em cima disso, que a gente vai tentar aqui esclarecer, deixar isso um pouco mais acessível, um pouco mais claro para o pessoal, a respeito de uma patologia tão importante no nosso dia a dia aí. Uhum. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro eu quero que você explique um pouquinho para a gente o que é esquizofrenia. Tá? A esquizofrenia é uma das patologias da psiquiatria. A meu ver, uma das mais graves, uma das que causa maior prejuízo funcional, que tem um prognóstico aí mais reservado, mais difícil, é uma das principais representantes que a gente chama das psicoses, que é aquela que cursa, na maioria das vezes, com delírio, alucinação, prejuízo funcional, uma quebra da realidade. Então, é uma patologia, felizmente, não tão frequente, mas bastante grave quando a pessoa é cometida. Uhum. E a esquizofrenia, ela é diagnosticada cedo ou ela é um pouco tardia esse diagnóstico? Ela varia um pouquinho. A média de idade aí é em torno de 15 até 30, 35 anos. As mulheres de 15 a 30, de 15 a 25, os homens um pouco mais, de 20 até 30, 35 anos, é possível aí encontrar o primeiro episódio, a fazer esse diagnóstico inicial. Uhum. E é um fator genético ou qualquer pessoa pode ser esquizofrênico? Então, existe, é multifatorial, mas o fator genético para a esquizofrenia é muito forte. Uma família que já tem um diagnóstico, já tem uma pessoa com esse diagnóstico, tem uma chance bem maior de desenvolver. Então, merece mais um acompanhamento mais próximo, uma atenção redobrada a respeito dessa patologia. Uhum. E quais que são os sintomas, doutor Conrado? Como que a gente consegue perceber que uma pessoa pode ser esquizofrênico? Então, a primeira coisa é alucinação, delírio, um comportamento mais bizarro, mais fora da realidade, aquela pessoa mais estranha e esquisita. Então, geralmente tem isso. Ela começa a fugir um pouco da realidade, ter um pensamento mais paranoico, ter um discurso um pouco mais desconexo, um comportamento ali que destoa um pouquinho daquilo que é padronizado, daquilo que é esperado, é quando ela está em crise, quando ela está ali no pródromo, né, no início da doença. Mas normalmente, antes disso, ela já tende a ser um pouco mais embotada, mais restritiva, estranha, aquela pessoa de poucos amigos, que fica um pouco mais afastada, que tem um comportamento meio diferente. Aquele esquisitão da sala de aula, por exemplo, merece uma atenção redobrada para futuramente desenvolver essa doença. Uhum. Os esquizofrênicos, eles são agressivos, doutor Conrado? Isso vai depender muito de caso a caso, tá? Eventualmente, quando estão em crise, quando tem uma psicose, quando está uma situação psicomotora, sim. Mas normalmente não. Eles tendem a ser mais pacatos, mais isoladões, mais fechados, mais restritivos. Então, quando medicados, quando bem tratados ali, eles tendem a ter uma vida minimamente funcional. A agressividade são momentos ali pontuais,
de uma eventual crise, de uma eventual exacerbação dos sintomas, ou principalmente quando é associado ao uso de alguma substância, álcool, coisas ilícitas. Aí o comportamento fica um pouco mais complicado de manejar. Uhum. E tem algum índice de que as pessoas esquizofrênicas fazem consumo de bebida alcoólica e de drogas? Esse índice é alto? Existe essa relação? Existe, eu não sei números exatos, mas é bem comum a associação das duas coisas. O usuário esquizofrênico ter uma comorbidade com o uso ou dependência de substâncias, tanto álcool quanto as ilícitas, assim. Uhum. E depressão? As pessoas esquizofrênicas podem apresentar comportamentos depressivos ou não tem nenhuma relação? Comportamentos, né, existe sintomas que a gente chama de negativos, né? Embotamento, retraimento social, um pouco mais fechado, uma falta de vontade, uma falta de energia, uma falta de motivação. Então, os sintomas negativos da esquizofrenia simulam um quadro depressivo, mas não necessariamente fecham um quadro depressivo. São patologias diferentes que eventualmente se sobrepõem, mas normalmente existem sintomas similares, mas não são a mesma coisa. Uhum. E para diagnosticar a esquizofrenia, doutor Conrado, é apenas exame clínico ou existe algum outro exame que é feito que se dá o diagnóstico? Não, na psiquiatria em geral, exames complementares são para descartar algumas comorbidades, descartar algumas coisas que podem mascarar ou potencializar. 90 e quase 100% das patologias é através de uma avaliação clínica, da anamnese, da queixa do paciente. Há exames para descartar o tumor, descartar alguma coisa orgânica que pode simular, ou, por exemplo, descartar a substância, que é uma das principais que se misturam muito, que tem uma sintomatologia muito próxima da esquizofrenia. Mas para o diagnóstico, não. É puramente clínico. Uhum. Eu já vi casos, Conrado, de pessoas precisarem ficar internadas, né, nessas clínicas especializadas para tratar a esquizofrenia. Isso acontece em todos os casos ou existem níveis de esquizofrenia? Como que é? Sim. Até uma pergunta interessante. A meu ver, se não for a principal, está entre as três principais causas de internação: esquizofrenia em crise, o bipolar instável, psicótico e o uso de substância. Mas, felizmente, são casos raros. Aquele paciente que eventualmente não teve o acompanhamento correto, não aderiu ao uso de medicação, entrou no quadro psicótico, está delirando, está agitado, está agressivo, está paranoico, está colocando a vida dele ou a vida de terceiros em risco. A gente precisa fazer essa contenção física para iniciar um tratamento medicamentoso para que essa intensidade, essa desorganização diminua, ele possa seguir o tratamento ambulatorial. Felizmente, hoje, a grande maioria é bem tratado ambulatorialmente. A medicação hoje tem um efeito, tem uma resposta excelente dentro do possível no quadro. Aí existe a questão social, a questão ambiental, familiar, às vezes que não tem estrutura, que não tem adesão, que não tem aceitação, às vezes boicota o tratamento, o paciente às vezes está um pouco mais instável na primeira crise, a gente precisa fazer essa contenção como medidas de proteção. Mas, por exemplo, na minha clínica aqui em São João, não tenho muitos, mas felizmente até hoje eu não precisei internar nenhum com esse diagnóstico. A maioria a gente conseguiu tratar ambulatorialmente. Os pacientes do CAPS também, aí é um pouco mais numerosa a frequência, mas são raros os casos que a gente precisa indicar uma internação. Normalmente é porque o paciente ou não adere ao tratamento, ou porque tem uma questão social, ou não tem uma estrutura familiar, uma rede de apoio que consiga ali sustentar esse caso. Mas a minoria, felizmente. Quando você fala da estrutura familiar, qual que é a importância desse apoio durante uma crise de um esquizofrênico? A primeira coisa, a crise é proteção, tanto da família quanto do paciente. É o entendimento, é procurar ajuda especializada. Se ele está muito desorganizado, muito fora ali do básico dele, de uma estrutura saudável,
eventualmente o CAPS, eventualmente aí uma medicação sedativa, um remédio um pouco mais agressivo por uma semana, 10 dias, para baixar essa intensidade, essa agitação, e o antipsicótico, que é o principal remédio, fazer efeito. Depois disso é o apoio, é a psicoeducação, é aquele apoio mais multidisciplinar, que é o desenvolvimento da interação social com o outro, a interação em grupos, né, aceitar limitações dele, não cobrar demais e não proteger demais. Então, achar esse ponto de equilíbrio. O principal aí é a aceitação no primeiro momento da família e do paciente. O segundo é a adesão ao tratamento. O terceiro aí é a inclusão desse sistema multidisciplinar. O fisioterapeuta, o nutri, porque muitas vezes o remédio engorda, o TO para uma atividade, a reinserção na sociedade, sabendo a limitação. Tem casos que são mais responsivos, tem casos que são mais funcionais, tem casos que são um pouco menos, então tem que achar ali o que é possível para cada um. Uhum. A pessoa com um diagnóstico de esquizofrênico, ele pode ter uma vida considerada normal? Trabalhar, estudar, ter filhos? Como que é isso em se tratando dessa, podemos falar que é uma patologia, né, Conrado? Uhum. Isso é controverso, tá? A literatura fala que em torno de 25% até 50% tem uma boa resposta, tem um padrão funcional legal, então consegue trabalhar, consegue ter uma vida um pouco mais ativa, um pouco mais próxima da normalidade. Em torno de também até 75% uma vida mediana, que consegue ter um grau de funcionalidade, um grau de estabilidade, uma vida mais ativa, mas com um pouco de prejuízo. Em torno de 25%, esses aí, infelizmente, são mais prejudicados, mais disfuncionais, então ele não tem uma condição. Aí, por exemplo, o hebefrênico, que é o mais precoce, ele tem uma desorganização maior, uma evolução produtiva muito limitada, não tem muita condição. O catatônico também é um pouco mais grave. Quanto mais precoce, quanto mais jovem o paciente, quanto mais psicótico o início, piora um pouco o prognóstico. Então, quanto mais cedo fizer esse diagnóstico, mais aderente ao tratamento o paciente for, melhor a chance. Porque a gente tem visto, a gente sabe aí que a primeira desorganização, a gente conseguindo equilibrar, evitando outras, a capacidade funcional se mantém alta. Mas aquele que melhora, piora, tem uma instabilidade, uma recorrência de sintomas, tende a ter um prognóstico pior, uma piora progressiva do quadro. Uhum. E o tratamento, a partir do diagnóstico, o tratamento é para a vida inteira? Esse paciente precisa fazer o uso de medicamento constantemente? Sim, é uma das poucas patologias que a gente já crava de saída que a medicação é primordial. Isso aí é mandatório, é obrigatório. A gente sempre tem que escolher aquela com menor perfil de efeito colateral, que é mais fácil para o paciente aderir. A gente tem que pensar aí em custo, em percas secundárias de médio e longo prazo, porque vai acompanhar ele a vida inteira. Então a gente tem sempre que trabalhar essa aceitação, trabalhar essa adesão, trabalhar esse processo para que o tratamento flua da melhor forma possível. Uhum. A Daniela mandou uma pergunta aqui para gente, Conrado. Se tem algum lugar específico aqui em São João para a internação desses pacientes que estão agressivos? Para internação, não. A nossa referência SUS é Barbacena via CAPS. Mas uma urgência ou primeira avaliação, tem o CAPS ali do Tijuco, o CAPS 2, que dá esse acolhimento, que dá essa avaliação, dá essa orientação e, eventualmente, em caso de necessidade de internação, eles encaminham. Aí a rede privada tem alguns hospitais também em Barbacena, tem Juiz de Fora, tem BH, que consegue dar esse suporte quando necessário. Uhum. Então, em São João a gente tem o CAPS, né, que faz o acolhimento. Como que funciona? O CAPS funciona 24 horas em sistema de plantão? Não, né? Não. O caso de urgência, uma crise, uma coisa mais grave, assim, que precisa de um suporte imediato, fim de semana, noite, a referência são os pronto-socorros. UPA, Santa Casa, hospital, aí dependendo da questão de plano de saúde, de estrutura assim, vai direcionar para cada um deles. E a posteriori tem um plantão geralmente de 8 às 5 da tarde no CAPS. Passa
psicólogo, passa pela equipe e se marca uma consulta, dependendo da urgência, com o profissional, com o colega que está atendendo no dia. Mas geralmente horário comercial de segunda a sexta. E o tratamento, Conrado, ele é multidisciplinar, envolve várias especialidades, ou somente um psiquiatra acompanha quem tem esquizofrenia? Pelo contrário, é multidisciplinar, o psiquiatra, a gente da medicina, a gente é um dos braços, dos tripés ali da estrutura que ajuda o paciente. A medicação é importante para deixar ele um pouco mais organizado, menos sintomático, mais funcional, mas sem a psicóloga, trabalho ali de terapia em grupo, de ressocialização, de reintrodução à vida social, sem a física para poder trabalhar a motricidade, sem educador físico para atividade física, sem um TO para habilidade manual, sem a Nutri para a parte ali metabólica. Então, envolve outro sistema, envolve uma estrutura muito mais complexa nesse sentido. Tanto para o acolhimento quanto para o tratamento, é sempre uma rede de apoio muito grande, que quanto mais ampla, quanto mais robusta, melhor ali o desenvolvimento, o prognóstico daquele paciente. Uhum. Por muitas vezes a gente ouve falar, aquela pessoa é louca, né? Por muitas vezes quem tem alguma patologia tipo esquizofrenia são Uhum, considerados como pessoas loucas. uhum, Hoje, como que está isso, né? Porque evoluímos muito, temos muita informação, uhum. conseguimos ter um entendimento melhor do que antes, pelo simples fato de falar a pessoa é louca. Sim, é até interessante, esse termo me remete muito a isso, porque, igual eu falei no início, para mim, o maior representante da psicose, que é a dita loucura, é a esquizofrenia. É o que se vê mais comum. O paciente desorganizado, com discurso completamente em crise, assim, fora da realidade. O Jesus Cristo está aqui, estão roubando meu pensamento, eu sei que estão falando tudo de mim, o fulano está olhando, roubou não sei o quê. Então se vê uma desorganização, se vê um prejuízo funcional muito grande. Então é importante saber que isso é um sintoma da doença. Loucura não existe, pelo menos a meu ver, dentro da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental, um significado para loucura. Existe a psicose, que tem esses sintomas de desorganização funcional do paciente. Então, hoje em dia, a gente consegue diferenciar as duas coisas, a gente consegue ver uma evolução, a gente consegue ver um entendimento do porquê disso e a necessidade do tratamento. Quando o paciente está ali equilibrado, se torna igual a outras patologias, com alguns sintomas um pouco mais ativos ou não. Uhum. E aí esse paciente, ele pode ficar por um longo período sem ter crises, ou ele sempre vai ter uma crise, ele sempre vai demonstrar alguma alteração? Isso vai depender muito da gravidade dos sintomas, da adesão do tratamento, da resposta da medicação em si, mas a grande maioria dos casos, quando bem tratados, quando tem toda essa estrutura bem organizada, o prognóstico é muito bom, ele mantém um padrão funcional, uma estabilidade muito grande, com eventuais crises, com eventuais sintomas, aí respeitando muito a capacidade de cada um, a peculiaridade de cada caso. Mas normalmente, hoje em dia, a gente busca um padrão funcional bem interessante para o paciente. É desgastante, mas essa psicose, esses sintomas que a gente chama de positivo, alucinação, delírio, agressividade, desorganização e tal, a gente consegue dar uma travada melhor. A Gabriela mandou assim pra gente: como a família do paciente pode se cuidar, uma vez que esta é uma doença que pode trazer estresse e disfuncionalidade familiar? Não pode, vai Travou um trazer. pouquinho. Sim. Na verdade, eu não vejo como uma possibilidade, sim uma realidade. Porque é desgastante, vai ter o cuidado da medicação, vai ter a incerteza, vai ter aquele acolhimento. Então, às vezes, fica frustrado, fica chateado. Eu queria que fosse, podia ser assim, a comparação. Então, é importantíssimo o entendimento da doença, não se responsabilizar, não se sentir culpado por desenvolver, foi culpa minha, porque, sei lá, na infância eu fiz qualquer coisa, eu deixei de fazer aquilo, porque ele usou qualquer coisa, eu deixei. Não.
é uma doença que, infelizmente, já tinha um pródromo aí. Algumas pessoas, por N motivos, iriam a ser acometidas. A gente tem que dar o maior apoio, trabalhar ali a maior aceitação do paciente e da família, trabalhar para o não boicote do tratamento e, eventualmente, também se permitir se sentir cansado, se sentir desgastado, falar que não dá conta, delegar para outros, procurar outras formas também de se aliviar. Ah, eu não posso porque meu filho tem essa patologia, eu não posso viver, eu não posso sair, tem que ficar em função disso. Não necessariamente. Você tem que dar todo o suporte e, eventualmente, é sair uma noite com teu marido, com teu filho, enfim, fazer algo para o teu prazer disso, uma hora você vai cobrar. Parei por você, fiz tudo por você, você é um peso para mim. Então, achar esse equilíbrio, diluir isso para outras pessoas, delegar responsabilidades, entender também a gravidade, o impacto da doença, o que esperar, o que você pode ali incentivar de melhora, o que a gente tem que aceitar como limitação de caso a caso. Então, é sempre trabalhar isso aí junto com os profissionais e, muitas das vezes, inclusive a psicoterapia, o apoio da família é importantíssimo junto ao psicólogo. Uhum. A Camila coloca aqui pra gente, quanto tempo o remédio leva a fazer efeito quando o paciente está em crise? Isso vai depender aí que tipo de crise, se é a primeira crise, qual é o histórico medicamentoso do paciente, qual foi, se é que teve algum gatilho, por exemplo, se ele parou de tomar remédio há 3 dias, se ele fez uso de substância, se ele é jovem, se ele tem alguma comorbidade. Um paciente em primeira crise, um paciente ali que eventualmente esqueceu ou boicotou o tratamento, a gente pede aí de 7 a 10 dias para o antipsicótico fazer um efeito legal, já começar a baixar a bola, já começar a dar uma resposta mais satisfatória. Uhum. E, Conrado, o paciente em crise, muitas das vezes, às vezes é a primeira crise, ou a pessoa, a família, ou o amigo que convive não está preparado para lidar com aquela situação durante a crise. Como que Sim. nós, leigos, devemos nos comportar e como que nós podemos ajudar um esquizofrênico durante uma crise? Isso vai depender muito do tipo de crise, né? Porque tem aqueles que estão um pouco mais agressivos, que estão paranoicos, que ameaçam bater na família, que fica meio desorganizado demais, eventualmente uma contenção mais robusta, SAMU, uma contenção química, levar ao hospital para dar uma sedada, para dar uma equilibrada, para dar uma travada. Aquele que está mais paranoico, começa a ter um discurso um pouco mais fora da realidade, aquele que está um pouco mais desconfiado, um pouco mais retraído, trabalhar, não confrontar direto, entrar no mundo dele e, eventualmente, dentro da lógica dele, conduzir ao tratamento. Eu sei que vocês estão trabalhando o pensamento, eu não vou sair hoje porque se eu sair vão matar, eu sei que fulano sabe tudo que eu estou pensando, eu sei que eu sou portador de um segredo X. Não, então peraí, que segredo é esse? Compartilha comigo, posso trazer um médico aqui para te ajudar, vamos ali fazer isso. Dentro do possível, levar ajuda. Às vezes com manejo verbal, às vezes ali com jogo de cintura, às vezes, se tiver agressivo, se proteger em primeiro momento e pedir ajuda especializada. Então vai depender muito do tipo de demanda que o paciente for oferecer. Uhum. A Kelly coloca aqui pra gente, ela pergunta, né, se tomando os medicamentos todos os dias, se pode ter recaídas, né? Eu entendo as recaídas como crise. Se fazendo o tratamento correto, como que fica a frequência dessas crises? Tá, pode ser crise, pode ser oscilações mesmo, não necessariamente uma crise, tá? Porque o paciente está tomando, eventualmente ele pode ficar um pouquinho pior, ele pode voltar a ter alguns sintomas pródromos, alguma oscilação, sem necessariamente descompensar. Então, pode ser a mesma coisa, mas pode ser coisas diferentes. Respondendo a pergunta dela, vai depender disso. Se é a intensidade de sintomas, o tipo de sintomas, se ele tem alguma comorbidade clínica, se ele faz uso de alguma substância. Porque, eventualmente, se ele está com uma diabetes descompensada, se ele é um idoso, se ele faz uso de álcool, de alguma outra coisa, ele mesmo tomando remédio
pode estar ali descompensado. O próprio tabaco, às vezes, pode tirar um pouco o efeito do remédio, alguma descompensação metabólica ali pode afetar um pouco o efeito da medicação. Então, pode ocorrer, sim, essas oscilações mais brandas, porque aí é alguma coisa mais sutil, alguma coisa ali clínica que a gente precisa ver. Quando tem uma mudança abrupta, uma crise, a gente tem que olhar ali provavelmente adesão ao tratamento ou outra substância. Uhum. Os fatores externos podem desencadear as crises, por exemplo, ficou ansioso com alguma situação, presenciou uma briga, esses fatores externos podem desencadear a crise ou não? Não tem nenhuma relação? Não se sabe, tá? Pode sim desorganizar o paciente, fazer com que ele fique mais rebelde, um pouco menos aderente ao uso de medicação ou induza ele a algum uso de substância, alguma coisa nesse sentido. Diretamente assim eu não tenho como garantir, mas indiretamente pode gerar sim um pródromo para crise. Uhum. Eu já li, Conrado, em alguns relatos de que a pessoa com esquizofrenia não pode, não é que não pode, ela não se dá bem com contrariedades, né? Que ser contrariado pode deixar um pouco agressivo, desencadear uma crise. Isso tem relação também ou não? Tem, mas aí vai entrar de novo, depende do grau de comprometimento, depende ali do caso a caso. Aqueles mais comprometidos realmente têm uma dificuldade em lidar com frustração, com cobrança, com pressão, com rotina, com uma agitação muito grande. Eles tendem a ficar um pouco mais organizados, mais equilibrados naquele ambiente protegido. Então, sair da casa dele, ir para uma festa, mudar de rotina, interagir com outro time mais agressivo, mais agitado, estimula a paranoia. Então, a gente tem que ver a capacidade funcional de cada um. Tem uns que são muito sutis e conseguem interagir, ter uma vida ali extremamente produtiva. Então, é muito relativo, mas principalmente aí no meu dia a dia, pacientes que eu conheci em CATs, que eventualmente tiveram mais de uma crise, uma adesão um pouco mais complicada ao tratamento, uma oscilação de uso de medicação, eles tendem a ter essa dificuldade, como é que eu vou dizer assim, essa dificuldade, essa possibilidade de crise maior em relação a contrariedades. Uhum. O Everton pergunta assim pra gente. Boa noite, Everton. Seja bem-vindo. O que não se deve dizer ao paciente? Boa noite, Everton. Grande colega nosso, parceiro de longa data. Aí também vai depender muito do momento, da demanda. Mas confrontar, ser um pouco hostil, menosprezar a demanda dele, não respeitar o sentimento, porque isso aí não vai levar a nada. O paciente, apesar da doença, é um sujeito. Então, sem falar que está com dor, que está com medo, que está ali sofrendo, a gente tem que ver a melhor forma de acolher aquilo e dar o melhor segmento. Se a gente vê que está muito fora da realidade, o confronto nunca é o melhor caminho. Tá, beleza, o que a gente pode fazer? Eu tô com febre, eu tô com dor, eu tô com fome, eu tô com medo. Tá, beleza, então não força, vamos fazer aquilo. Você tem que se esforçar, você tem que fazer, isso depende de você. Na maioria das vezes não leva a nada. Vamos junto, vamos tentar isso aqui, vamos ver até onde você vai, reconhecer teu esforço, reconhecer teu limite, talvez seja o melhor caminho. Uhum. Conrado, recebi uma pergunta aqui, que foge um pouquinho da esquizofrenia, mas é sobre depressão. Sim. Se quem é depressivo pode fazer o uso de bebida alcoólica. E aí a gente pode encaixar um pouquinho também, né, com a esquizofrenia. A depressão, o depressivo e o esquizofrênico, eles podem fazer o uso de bebida alcoólica? Eu vou ter que separar um pouquinho, porque a resposta é diferente. Mas cabe para as duas, tá? A depressão, o uso de bebida alcoólica não é uma contraindicação absoluta. Vai depender muito do seu momento, do teu humor na época, do remédio que você está usando, para a gente poder liberar com responsabilidade. Aquele paciente que está instável, está em início de tratamento, está ali com aqueles sintomas ainda ativos, não é recomendado, porque vai dar aquela falsa sensação de alívio no primeiro momento,
sem falar que a interação dos dois normalmente potencializa o efeito do álcool, mas no segundo momento em diante você tende a ficar um pouco mais depressivo, buscar um uso mais abusivo. Então é uma relação um pouco perigosa que tem que ser olhado caso a caso, juntamente com o teu médico que está te acompanhando. Para o esquizofrênico, o papo já é diferente. É não. Porque isso aí é um baita fator desencadeante, é um baita fator de risco, um baita fator ali, um pródromo para desencadear uma crise. A gente não vai saber se é da doença ou se é induzido por substância. Então a gente tem que evitar ao máximo essa interação. A Lúcia coloca aqui pra gente, sou muito ansiosa, uso remédio e não consigo controlar. Qual que é a dica que você dá para a Lúcia, Conrado? A gente tem que entender um pouco melhor o que é esse remédio, o que é esses sintomas, o que ela não consegue controlar, para ver ali qual a melhor estratégia. Pode ser um ajuste de dose, pode ser uma troca de medicação, pode ser ali a associação de outras estratégias, eventualmente uma psicoterapia, uma atividade física, alguma mudança ali na tua rotina que pode dar um alívio. Nem sempre o remédio é a solução e muitas das vezes a gente tem que ver a questão ali de dose, de objetivo, de expectativa para a gente encaixar a melhor estratégia. Uhum. Conrado, você falou de níveis, né? Que esquizofrenia tem níveis. Acredito Sim. que seja tipo quem tem déficit de atenção, né? Tem uns que tem mais que os outros. Como que funciona isso dentro da esquizofrenia? Então a gente pode classificar de níveis assim, mas tem comprometimento, tem ali uma questão funcional e até pouco tempo, se não me engano, caiu agora recentemente nos últimos atualizações, que era o paranoico, que é a mais comum, a hebefrênica, que era mais precoce, e a catatônica mais grave. Então tem um padrão de funcionamento, tem um padrão de resposta, tem um padrão de melhora um pouquinho que impacta diretamente aí no prognóstico. A maioria consegue ter uma resposta razoável para boa, mas sempre com um certo prejuízo funcional. Uhum. Conrado, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, o tempo Sim. passa muito rápido, né? Que a gente Verdade. nem se dá conta. Mas você quer complementar mais alguma coisa, deixar uma dica para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? Quero sim, quero falar não só para a esquizofrenia, mas para a maioria das doenças hoje que envolvem a saúde mental, tem tratamento, tem ajuda. Pode ser medicamentosa, pode ser multidisciplinar. Não deixe de cuidar, não deixe de tratar, porque infelizmente, quando se tem algum desconforto nesse sentido, alguma patologia nessa área, afeta todos os sistemas, afeta a tua vida em forma geral. Então, não deixe o preconceito, não deixe o medo aí de procurar ajuda que te impeça de ter uma qualidade de vida melhor. Medicações hoje existem tratamentos mais conservadores que a gente pode estar oferecendo e sempre visando a tua qualidade de vida. E queria aproveitar também, Chara, se você me permitir, em breve vamos ter uma pequena novidade, que eu devo estar mudando aí meu espaço de atendimento. Em breve vou dar dando mais notícias aí para vocês. Devo estar mudando meu consultório de localidade. Então, eu já te convido para quando tiver tudo pronto para você vir falar, para eu ir lá mostrar para o pessoal, a gente fazer uma live de lá e mostrar todas as novidades que vai ter lá, viu? Já anota aí que fica o convite. Perfeito, e não deve ser para breve. Aí, em 30, 40 dias, teremos novidades, tá bom? Combinado. Então, ó, estamos ansiosos aqui aguardando e vamos compartilhar com o pessoal. Agradeço mais uma vez, Conrado, você estar aqui comigo. Te espero em uma próxima oportunidade. Tem muito tema aí para a gente falar, né, relacionado à saúde mental. Acho que a gente deveria determinar pelo menos uma vez por mês para a gente falar sobre saúde mental. Vai ser um prazer, só marcar a data que a gente está à disposição. Combinado, então. Então, nós vamos marcar. Vamos voltar aqui para falar sobre um outro tema, para poder compartilhar informação com as pessoas. É importante esse trabalho que a gente faz aqui, o objetivo é esse mesmo, de estar levando informação para as pessoas, para ajudar de alguma forma.
Eu fico um tempo sem aparecer aqui nas lives, porque as multifunções, né, Conrado, nos Sim, tomam claro. todo esse tempo, mas Sim. pelo menos uma vez por mês nós vamos estar aqui com um convidado especial, trazendo um tema interessante para vocês. Quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva aqui no meu perfil, então depois você assiste. Compartilhe aí com os amigos que precisam saber um pouco mais sobre esquizofrenia. Conrado, mais uma vez, muito obrigada. Vou te marcar aqui na live também para você compartilhar lá e te Tá espero certo. em uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, Shaire, sempre precisar tomar as ordens, tá bom? Para você e para o pessoal aí, se tiver alguma dúvida sobre saúde mental, alguma coisa sobre tratamento, sobre psiquiatria em geral, a gente está à disposição, pessoalmente, aqui nas redes sociais. Fique super à vontade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é Tá nosso, bom? Conrado. A todos que participaram, muito, muito obrigada. Espero vocês em uma próxima live. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima. Boa noite, Beijo. Chairinha. Tchau, tchau. Boa Beijo. Tchau. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.